Você ouve, a partir de agora, o programa Arena Jovem. Apresentação JAP, Jovens e Adolescentes da Assembleia de Deus em Pitanga. Programa Arena Jovem. A paz do Senhor Jesus, boa tarde, meus amigos, minhas amigas, a galera mais abençoada da face da terra, que é a galera jovem cristã. E nós estamos entrando no ar para mais uma edição do programa Arena Jovens, ou Arena Jovem, aqui na Rádio A Voz da Esperança. Hoje é sábado, na verdade estamos bem atrasados, e hoje quem estará realizando aqui a programação sou eu, seu amigo e irmão em Cristo, Pastor Marcos, e também o jovem Getro Micael. Paz do Senhor, Getro. Pai, a paz do Senhor para todos os irmãos que já estão aí. E continue aí ligadinho com a gente que vai ser bênção o programa. É isso aí. Maravilha, o programa com certeza vai ser bênção. O nome do Senhor Jesus vai ser glorificado. E nós vamos iniciar o programa hoje, Getro. Para mim é uma alegria, uma honra imensa. É o primeiro programa nosso juntos, né, filho? Verdade. É o pai e o filho hoje. E hoje estamos juntos aqui para realizar a programação, e eu creio que vai ser bênção. Então você que está aí com a gente, permaneça conosco, em nome de Jesus. Eu tenho certeza que Deus há de ministrar ao teu coração, tanto você que é pai cristão, tanto você que é um jovem cristão, filho, que está servindo ao Senhor, e eu tenho certeza que Deus vai ministrar bênçãos para as nossas vidas. O Getro vai fazer uma leitura inicial do nosso programa de hoje, depois a gente ora e vamos ouvir a primeira canção do programa Arena Jovem de hoje. Vou estar lendo lá em 1 João, capítulo 2, versículo 14, a parte B, que diz assim: Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Amém. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, na Tua presença nós estamos neste momento. Queremos agradecer a Ti por mais esta oportunidade, ó Pai, de podermos estar na Tua presença, realizando mais um programa, Senhor, Arena Jovem. Meu Deus, que o Senhor seja glorificado. Direciona essa programação para as pessoas certas aqui através do Facebook, que sua bênção possa alcançar cada ouvinte neste momento, e que nós possamos, ó Pai, sermos edificados e abençoados por Ti mais uma vez aqui através da Rádio A Voz da Esperança. Pedimos a Tua bênção sobre todos os jovens, sobre todos os adolescentes, a liderança dos jovens, os pais, os filhos, que a Sua mão esteja estendida sobre eles, Pai, em nome de Jesus. Fica conosco na direção deste programa, é a minha oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Vou já pedir para você compartilhar a live, compartilhar a transmissão. Você que está pelo aplicativo aí, convida aí o seu filho, a sua filha para estar participando conosco, porque o nosso tema de hoje está muito interessante. Nós vamos compartilhar aqui coisas que nós vivenciamos na presença de Deus no decorrer aí desta nossa caminhada na fé. Então eu vou estar falando do tema de hoje, né, que é o jovem cristão e a importância de ter uma experiência com Deus, né. Vamos estar falando algumas experiências que nós já tivemos aqui, né, meu pai com Deus, Verdade. que é muito importante nós termos uma experiência com Deus, né. Maravilha, é isso aí. O nosso tema de hoje, já anunciado aí pelo Getro, é o jovem cristão e a importância de se ter experiência com Deus. Você aí que está nos ouvindo, de repente você é crente, nasceu num berço evangélico, você já teve a sua experiência com Deus? Você já tem aí algo para compartilhar, talvez com o seu colega de trabalho, da escola, da faculdade? Você já tem uma experiência pessoal com Deus? Ou você ainda também faz parte do grupo de pessoas que são crentes, são salvas, mas só desfruta do conhecimento, da experiência que teve os seus pais ou os seus avós,
e você ainda não teve uma experiência sobrenatural com Deus. Este é o nosso assunto de hoje, e eu tenho certeza que se você ficar com a gente até o final, você vai ser abençoado, abençoada, edificado e edificada em nome de Jesus. Então nós não vamos soltar agora mais nenhum louvor, nós vamos já começar aqui este assunto. E, Pastor Marcos, por que é importante eu ter experiência com Deus? Na verdade, a vida cristã, ela é uma vida cheia de experiências. E já começa no início da sua caminhada com Jesus. A primeira experiência, Getro, eu acredito, e mais importante, é aquela onde a pessoa, pela fé, conhece o Evangelho de Jesus e ela então decide ter esta sua primeira experiência, que é confessar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. E isso é muito pessoal, né, Getro? Isso é muito individual, né? Você teve a sua. Hoje o Getro está com 16 anos, eu estou com 40 anos. Vou fazer 41 anos agora, no mês de agosto. Então eu tive a minha experiência com Jesus. O Getro, mesmo nascendo no berço evangélico, né, convivendo comigo, com a minha esposa, que sempre servimos a Deus, ele teve a experiência dele. Não é verdade, Getro? Você lembra mais ou menos como que foi? Lembro. O dia que você decidiu entregar a sua vida para Jesus? Mais ou menos. Às vezes com detalhe o dia, mas como que foi mais ou menos? Pode compartilhar com a gente aí? Eu tive a experiência com o batismo do Espírito Santo, né? Na época eu estava tendo uma campanha, né? Ali com meu pai, com a minha família, com uma irmã ali da igreja, se não me engano. E não lembro, era todo dia que nós orávamos? Todo dia à noite. Todos os dias. Todo dia eu orava. E eu sempre orava também. Tinha um cantinho ali que era uma estantezinha assim que ficava encostada numa parede. Todo dia eu orava ali ajoelhadinho naquele cantinho. Daí teve um dia que eu tava ali orando, e daí eu realmente estava orando assim, tal. Não que eu não orava, mas fechei o olho ali e comecei a orar assim. Daí veio vindo aquela, né? E eu comecei a falar em língua estranha, assim. A língua foi rolando. Daí a hora que eu abri assim, o olho assim, que eu olhei pra trás, estava o meu pai e minha mãe olhando pra mim. Daí eu fiquei tipo meio, né, sem saber se era de Deus, né? E eu tinha 7 anos, gente. Foi com 7 anos. E é isso aí, tamo até hoje firme aí. Maravilha, maravilha. O Getro tinha 7 anos de idade, eu me lembro muito bem, né? Nós estávamos numa campanha, eu dirigi a igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Residencial Nova Bandeirantes, uma congregação nova, estávamos pastoreando lá. E a gente tinha esse costume de orar, né? Na casa de um irmão, num dia a gente orava numa, e outro dia na casa do outro, e naquele dia foi em casa. E realmente aconteceu esta linda experiência, né? Tanto pessoal do meu filho, como para nós também foi extraordinário, né? A gente ter filhos na igreja já é uma grande bênção, né? Como pai cristão, a gente ter os nossos filhos envolvidos nas coisas de Deus já é um grande privilégio, é uma grande honra. E principalmente nós que cremos, né, no batismo com o Espírito Santo, e ver um filho da gente com 7 anos de idade sendo batizado foi coisa extraordinária, e isso a gente vai carregar para o resto da nossa vida. Compartilhamos essa experiência em alguns lugares onde passamos, e esta foi a experiência do batismo com o Espírito Santo. Mas nós temos, normalmente, todos que já entregaram a sua vida para Jesus têm aquela lembrança de que como foi o dia em que realmente você se sentiu um pecador, né, e diz, não, eu preciso ser salvo, eu preciso entregar a minha vida para Jesus. E isso não aconteceu, né, na infância, né, Micael? Isso aconteceu na sua adolescência, né? Sim. Acho que foi na cidade de Itambé ou Vila Reis?
Foi em Apucarana, né? Foi em Apucarana. Em Apucarana o meu filho então decidiu realmente, ele teve um encontro com Jesus em um dos cultos, eu não lembro como que foi, mas havia outros adolescentes também que já eram filhos de crente, e é importante salientar aqui que filho de crente não é crentinho, não é porque o pai é crente, que o pai teve a experiência com Deus, que o filho está garantido a salvação, não. O jovem, o adolescente ou a criança mesmo vai ter o dia em que ele vai ter que tomar a decisão de confessar a Jesus e de entregar a vida dele para Jesus. E aconteceu com o Getro, o Pietro já aconteceu também, né? A gente em casa ainda hoje, agora a Cleide que está mais à frente destes momentos de ler a Bíblia com o Pietro, mas em alguns tempos eu que estava lendo, a gente estava lendo a Bíblia Ilustrada inclusive, e chegamos na história da morte de Jesus. E eu me lembro que eu estava falando com o Pietro dele sobre a história de Jesus, o olho dele encheu de lágrimas, eu fiz o apelo e ele entregou a vida dele para Jesus. É fato que vai chegar, né, o período da adolescência, da juventude, ele vai ter que tomar realmente conscientemente a decisão, mas o Getro foi em Apucarana, foi em Apucarana, e graças a Deus, são algumas das experiências, né, Getro? Teve algum culto que você diz assim, vamos ligar na linguagem pentecostal, né, do jovem cristão pentecostal, teve um culto, aquele culto que foi forte, que foi um mistério de Deus assim, que você se lembra deste culto? Lembro. Um deles foi recentemente aqui na Viva Jovem de Pitanga. Verdade. Deus senti foi ali, tremendo, né? Comecei a pular na presença de Deus. E são experiências que às vezes não tem como você explicar, né, com detalhes. É algo que muitas das vezes não foge do raciocínio, mas foge da capacidade de você explicar para alguém. Porque se a pessoa não tiver fé, primeiro, ela vai ter dois problemas. Ela não vai acreditar, se ela não tiver fé na manifestação de Deus, ela não vai desfrutar e ela não vai acreditar. Então ela vai ter dois problemas. Ela vai ter dificuldade de acreditar em relação às manifestações de Deus em um culto, em uma reunião de oração ou algum trabalho específico que seja espiritual. Essa pessoa vai ter dificuldade de acreditar. E pelo fato dela não acreditar, ela vai ter dificuldade de vivenciar. Mas o nosso desejo nesta tarde, tanto o meu como do Getro, como de toda a equipe da Rádio A Voz da Esperança, é que você tenha experiências com Deus. Então é muito importante o jovem cristão ter a sua experiência particular com Deus. Seria importante o Getro falar assim, puxa, o meu pai prega, o meu pai pastoreia a igreja, o meu pai faz obra de Deus, e ele mesmo ser isento disso, sendo um crente, filho de um pastor. É lógico que nem todo filho de pastor vai ter que trilhar os mesmos caminhos, mas pelo menos a sua experiência com Deus, por exemplo, se eu morrer hoje, o meu filho está firmado numa fé, que é a fé em Deus. Ela não está firmado em mim. Eu vou na igreja porque o meu pai vai, porque a minha mãe vai. Não, ele vai na igreja porque ele é crente em Cristo Jesus, porque Jesus salvou ele. Por isso é importante o jovem cristão buscar ter a sua experiência com Deus, porque isto vai dar sustentabilidade espiritual para esta pessoa. É importante salientar aqui, eu falo como um pai cristão, mas eu sei que muitos jovens não têm os pais na igreja. Tem várias situações assim. Mas é muito importante nós termos a consciência de deixar os nossos filhos, não é dar liberdade de escolha, mas é deixar que os nossos filhos se envolvam com a obra de Deus naturalmente, sem o pai obrigar, porque existem famílias que os filhos só fazem porque são obrigados, e às vezes até com ameaças, né? Se você não fizer, se você não for para a igreja, não cantar, não se envolver e etc. Não. O jovem cristão, adolescente, o filho cristão precisa se envolver com as coisas de Deus, mas tem que ser voluntariamente. Não é isso, Getro? Sim, imagine você com a própria vontade. Mas se você é forçado, é bom fazer alguma coisa forçado? Não. E você sabe, né? Às vezes a mãe em casa, né? Fala, gente, vai limpar lá atrás, lá. E aí às vezes vai, mas vai daquele jeito, né? Porque é obrigado.
Mas não é porque é voluntário. Com Deus é diferente. Deus não obriga ninguém a fazer nada. E a gente vê muitas famílias cristãs fracassando, e inclusive muitos filhos de pastor, a gente fala isso com muita tristeza e dor no coração, que hoje não estão na igreja, porque na verdade eles não foram instruídos a realmente amar ao Senhor, a fazer as coisas por amor, mas eram obrigados a fazer. E às vezes os pais só ficavam envolvidos com a obra de Deus, com as coisas de Deus, e deixavam os filhos de lado. Não tiravam um momento de lazer, não andava de bicicleta, não jogava uma bola, etc. E aí o filho acabou se perdendo, porque disse: não, viver na igreja assim é ruim demais, eu nem desfruto com a minha família, eu tenho um pai que é ausente. Então vale salientar aqui, Getro, que existe uma orientação sobre a questão de prioridades, tanto para o jovem, para o adolescente, para todos os cristãos, que é primeiro, a prioridade é Deus. Deus precisa estar em primeiro lugar na nossa vida, e se Deus estiver em primeiro lugar na nossa vida, será inevitável a pessoa não ter uma experiência com Deus. Naturalmente essa pessoa vai desfrutar de coisas extraordinárias com Deus. Em segundo lugar, como prioridade, precisa estar a família. Não a obra, mas a família. E se a família tiver em segundo lugar, consequentemente, na hora que Deus chamar alguém para a obra da família, esta família vai abraçar a causa. E aí eu entro num assunto aqui. Para vocês que não sabem, hoje eu não atuo como pastor de uma igreja local. Hoje eu sou um pastor auxiliar. Sou no ministério, pela Convenção Paranaense Evangelista, mas exercemos a função de pastor auxiliar aqui na Assembleia de Deus em Pitanga. Mas nós já pastoreamos 4 igrejas. Já pastoreamos 4 igrejas. Uma em Campinas. Na verdade, Campinas teve um ponto de pregação também, foi nossa primeira experiência. Mas eu já pastoreei 2 igrejas no sistema carcerário. Então vamos lá, 2 igrejas no sistema carcerário, uma igreja em Campinas, Apucarana e També. São 4 igrejas que nós já pastoreamos, e hoje a gente atende aqui a congregação de Barra Funda. E toda a família... Barra Grande, que eu falei o quê? Barra Funda, é Barra Grande, eu lembrei de Apucarana, Barra Funda é Apucarana. Barra Grande, aqui em Pitanga. Mas eu como pai sei que não é fácil para um filho adolescente, às vezes um filho que está entrando na juventude, ficar vivendo essas questões de mudança, de escola, mudança de cidade. E eu queria perguntar para o Getro, eu já sei, conheço meu filho, mas eu gostaria que ele compartilhasse com os ouvintes essa questão aí. Como é que é ser filho de um pastor, e ter essa experiência ainda jovem, ainda adolescente, como se já tivesse literalmente no ministério, porque querendo ou não, o filho é a esposa de um pastor que tem o ministério integrado na obra de Deus, ele acaba sendo também participante direto desses acontecimentos. E como é ter essa experiência, Getro? Assim, no começo lá no começo e tal é difícil, mas depois acostuma e querendo ou não você vai ficar preparado para isso, Perguntei aí, vamos mudar, Isso aí, no começo depois aceita, porque sabe que lá você vai ter outras amizades, você vai, ter novos amigos. Novas experiências também, Porque tem coisa que você viveu aqui já em Pitanga que você não viveu, por exemplo, em Douradina, em Itambé. Tem coisas que você viveu lá, não está vivendo aqui. Sim. E isto faz parte, Toda mudança gera, toda mudança literalmente geográfica gera algumas mudanças também, E hoje eu vou fazer uma pergunta, não sei se você vai ter coragem de responder. Qual está sendo a sensação, assim, hoje, como filho de pastor, você gostaria de estar onde? Será que você gostaria de estar aqui mesmo, onde está? Ou, de repente, pai, no meu coração, eu queria estar ainda em tal lugar. Você tem essa sensação ou não? Eu tô feliz aqui em Pitanga. Aqui tá bem... mas... Se lembrar aí de amizade, a gente marcou muito a vida da gente. Eu acho que marcou mais a
questão assim, e também, né? Eu como pai, a gente participa dos momentos dos filhos e eu acredito que o momento que marcou mais assim, né, foi Itambé. E para mudar foi bem mais difícil para você, né? Porque aí também, irmãos, foi uma igreja que a gente dirigiu por 1 ano e 7 meses. Chegamos, estava bem difícil o trabalho lá, né? Hoje o pastor Netinho, que inclusive era daqui de Pitanga, está pastoreando lá. Mas a gente chegou, era uma igreja, tinha um potencial muito grande, mas um trabalho bem difícil, né, filho? Praticamente era mais irmãos de idade e os jovens, que na verdade não eram jovens, adolescentes que tinham, estavam meio disperso. E aí a gente chegou lá para fazer um trabalho, foi um grande desafio, então a gente sempre contando aí com a participação do filho, da esposa, e graças a Deus disso eu não tenho, praticamente eu não tenho que reclamar dos meus filhos, da minha esposa em relação ao ministério, né? Eu ia dizer assim, disso eu não tenho que reclamar, na verdade não tenho que reclamar de nada, porque eles sempre me apoiaram, sempre nos apoiaram nessa questão do ministério. E sempre me ajudaram também. Então ali a gente começou a fazer um trabalho com os adolescentes. Criamos o grupo Geração de Samuel. É lógico, e o tempo vai passar, ninguém vai lembrar dessas coisas, né? Quem fundou, quem criou isso aí. Mas não vem ao caso também, porque a glória tem que ser dada para Jesus. Mas a gente fundou ali o Geração Samuel. Hoje ainda existe lá o Geração Samuel. Graças a Deus, ao pastor Netinho também, e a liderança que estão lá, que é o Oséias e a esposa dele. Hoje são os líderes dos jovens, dos adolescentes lá. E tá uma bênção. Conseguimos estruturar escola bíblica dominical. Saímos de lá, tava ativo, uma bênção mesmo. Tão firme. Então assim, foi pro meu filho, foi muito difícil esse momento de transição, né? De sair de Itambé e chegar agora em Douradina, conhecer todo mundo de novo. E aí a gente fica em Douradina 1 ano e 2 meses. Vamos mudar para Pitanga. E aí começar tudo de novo, novas amizades, né? Mas, irmãos, a gente louva a Deus porque a igreja é uma família, né? Jesus falou sobre isso, que a verdadeira família daqueles que servem a Deus são aqueles que fazem a vontade do Deus Pai que está no céu. Então é por isso que a gente chega num lugar diferente, com pessoas diferentes. E é fato, nos primeiros dias você tem um pouco de dificuldade, né, de se enturmar, principalmente para um jovem, né? E eu falo do meu filho, ele é mais... Ainda mais eu que sou mais retraído, mais tímido, né? Não é muito dado assim. Então eu já sou mais diferente. Eu, onde chegar, a gente já vai, puxa assunto, aquela conversa. Mas isso faz parte de cada um, é uma natureza de cada um. E eu não cobro isso. Às vezes eu falo, Micael, você tem que conversar mais, né? Mas eu não fico exigindo isso deles, né? Porque cada um tem uma personalidade, cada um tem uma característica. E normalmente é difícil esse processo, né? De você chegar numa igreja, conhece ninguém e vai ter que passar a conhecer, né? Porque a sua vida agora, a partir de então, será com essas pessoas, né? Então, é mais difícil para quem está chegando do que para quem está recebendo. É bem mais difícil. Então fica aqui uma dica: todas as vezes que chegar alguém novo, um jovem novo, um adolescente novo, abrace eles. E graças a Deus, né, que a gente foi muito bem abraçados, né? O Getro já se enturmou rapidamente, foi muito rápido, e a gente louva a Deus pela forma que os irmãos nos receberam aqui na cidade de Pitanga, principalmente o nosso pastor presidente, pastor Renato, que sempre estão apoiando do nosso lado. Mas eu quero ler aqui um texto, abri a Bíblia, falei que de ler, agora já passou, são 2 horas e 52 minutos, daqui a pouco a gente encerra, mas 1 Samuel capítulo 2, versículo de número 26, diz assim: e o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. O jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. Poderia citar aqui tantos outros jovens na Bíblia que tiveram a sua experiência com Deus. Mas só aqui rapidamente falando de Samuel. Samuel nasceu num contexto religioso. Seus pais serviam a Deus, iam adorar a Deus no templo. E Samuel nasce debaixo de um voto.
A mãe de Samuel diz: olha, se Deus me der um filho, eu vou dar ele para a obra de Deus. E a Bíblia diz que realmente isso aconteceu. Deus deu o filho para ela, para Ana, e Ana deu o seu filho em prol da obra do Senhor. E Samuel cresceu na presença de Deus. Mas uma coisa é você nascer num contexto cristão, num berço evangélico, e outra coisa é você ter uma experiência real com Deus. Samuel cresceu, e um belo de um dia chegou o momento de Samuel ter a sua experiência particular com Deus. Foi quando Samuel está deitado na cama no seu quarto, e ele ouve uma voz que dizia: Samuel, Samuel. E ele não tinha tido a experiência de ouvir a voz de Deus, saiu correndo, foi até o seu senhor Eli, o sacerdote da época. E aí Eli falou: não, eu não te chamei. Não, mas eu ouvi chamar meu nome, mas não fui eu, volta a deitar. Samuel voltou a deitar, ouviu a mesma voz, levanta, vai Eli de novo. Eli, por favor, você está me chamando, o que o senhor quer? Não, eu não te chamei. Aí Eli teve o entendimento, depois de algumas vezes, de que Deus estava chamando Samuel. Aí ele deu a orientação. E aí é importante o papel do pai, o papel do pastor, do líder de jovem, ter este discernimento de quando Deus está chamando um jovem ou um adolescente para ter uma experiência com ele. Porque muitas das vezes, pela falta do discernimento, ou nós atrapalhamos, ou nós acabamos deixando passar batido uma grande oportunidade na vida de alguém para ter a sua experiência com Deus. É o momento de um jovem que procura o líder ou que procura o pai e diz: pai, eu estou com um desejo de buscar Deus, queria tanto ir numa vigília, porque na verdade o Espírito Santo coloca esse sentimento no coração dos crentes. E de repente um jovem procura um líder, procura um pastor, procura o seu pai, e o pai faz pouco caso, o líder também finge que não ouviu, ou o pastor parece que deve ser coisa do pensamento. Não. Eli teve o discernimento, disse: Deus está querendo falar com ele. Aí Eli dá as coordenadas para Samuel. E aí Eli vai falar assim: Samuel, é o seguinte, se você ouvir de novo, não venha até a mim, mas diga: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Aí Samuel deita na cama e ele ouve novamente: Samuel, Samuel. O jovem se despertou e disse: eis-me aqui, Senhor, fala, porque o teu servo ouve. Aí a Bíblia diz que Deus se revela a Samuel. E daquele dia em diante, diz a Bíblia que tudo que Samuel falava, Deus assinava embaixo. Deus honrava a palavra de Samuel. Deus está convidando a minha geração, a geração do Jetro Micael, que é o meu filho. Deus está convidando os nossos jovens, os nossos adolescentes, para viver um tempo de glória como nunca vivenciaram. É Deus batizando jovens com o Espírito Santo, Deus dando dons aos nossos jovens, Deus levantando jovens como pregadores da palavra. E eu louvo a Deus porque estamos vivendo um tempo semelhante a este aqui na nossa igreja, com alguns jovens, não são todos, eu não falo em nome de todos, mas alguns jovens que nós estamos percebendo, eles darem a oportunidade para Deus usarem a vida deles, do jeito deles, da maneira deles. Eles estão construindo a história deles e Deus vai ser glorificado. Oh glória! Tem jovem que vai viver a vida inteira de carona com a oração do pai. O meu pai ora por mim, a minha mãe ora por mim. Não, Deus quer que você tenha a sua própria experiência com Deus. E sabe de quem que eu lembro agora, para a gente encerrar? Eu me lembro de Daniel. Daniel cresceu instruído na palavra de Deus. Os pais dele tinham ensinado ele. Mas Daniel não tinha tido a sua experiência com Deus. Sabe aonde Daniel foi ter a experiência dele com Deus? Na Babilônia. Escute o que eu vou falar e é profético. Eu não sei se tem jovem me ouvindo aqui, senão meu filho. Mas escute o que eu vou falar porque é profético. Tudo que você está vivendo hoje, sendo instruído, ouvindo ensinamentos, palavra de Deus, às vezes você vai para oração, ora, não sente nada. É Deus preparando você
para grandes experiências que você vai ter, talvez na faculdade no futuro, talvez no teu trabalho no futuro, talvez num ciclo de amizade que Deus vai colocar você. Deus está te preparando para que quando chegar a hora, a glória de Deus vai se manifestar. Daniel vai para a Babilônia e aí ele tem a oportunidade de viver algo extraordinário. Quando ele está na Babilônia, ele tem a oportunidade de ser como os outros jovens, de agir como os outros jovens agiam, de fazer como os outros jovens faziam. Mas a Bíblia diz que Daniel assentou no seu coração de não andar como os outros jovens andavam. E ele diz: não vou comer a mesma comida, não vou sentar na mesma mesa, eu vou fazer a diferença. Chegou o tempo de Daniel ter a sua experiência com Deus. E que experiência extraordinária ele teve! Prepare-se para grandes experiências que Deus vai permitir você vivenciar, para que você conte a tua história de Deus, para que você não conte mais a história do seu pai, a história da sua mãe, mas você vai dizer: eu creio em Deus, porque Deus se revelou a mim. Eu sirvo a Jesus, porque alguém, o meu pai, minha mãe, alguém me falou sobre ele, mas eu tive o meu encontro pessoal e verdadeiro com Jesus, e por isso eu posso dizer com segurança a você: aceite a Jesus. Jesus tem o melhor para você. Oh, glória ao nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Nós chegamos ao final desse programa, mas eu gostaria que você guardasse esta palavra no teu coração e entenda: Deus está reservando um tempo, isso é profético, para você jovem, para você moça, para você moço, para você que já até teve experiências com Deus, que já consegue andar com as suas próprias pernas. Ouvimos aqui sábado passado a Marcela falando da sua experiência como cristã na faculdade, que agora ela não estava mais debaixo da aba dos pais, agora ela tinha que tomar as decisões próprias. E é um desafio muito grande como cristão, no meio de outros jovens que não servem ao Senhor. Mas ela estava preparada, porque ela sabia que o Jesus que os pais dela serviam era o Jesus que agora ela decidiu servir também. E Deus a honrou, Deus a preservou, e hoje ela está contando a sua experiência e o seu testemunho. Que Deus nos ajude a realmente sermos jovens, cheios do Espírito Santo, conhecedores da palavra de Deus, para que possamos marcar a nossa geração, como José marcou a dele, como Samuel marcou a dele, como Daniel, Misael, Ananias e Azarias marcaram a época deles, e como um jovem, que a Bíblia diz, que estava no meio da multidão, mas ele estava preparado. Ele tinha 5 pães e 2 peixinhos, e ele teve uma experiência extraordinária com Jesus, porque ele estava preparado para o dia a dia. Prepare-se para a sua vida cotidiana, e no momento oportuno Deus manifestará a glória dele através de você. Vamos orar, Jetro? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, na tua presença nos colocamos neste momento. Agradecidos somos a ti, Senhor, por estar aqui na Rádio A Voz da Esperança, realizando mais um programa Arena Jovem. Senhor, os jovens que estão nos ouvindo agora, que muitos deles já tiveram a sua experiência, mas quem sabe, existem jovens que nasceram na tua presença, que cresceram na igreja, mas ainda não tiveram uma experiência profunda, real com o Senhor, através do teu Espírito Santo, e nós queremos ajudá-los em oração agora, que cada um deles tenha a sua experiência, tenha a sua história para contar, seja através de uma cura, de um milagre, de um livramento, seja através, ó Pai, de uma conversão genuína, ou seja através do batismo com o Espírito Santo. Nós oramos pedindo a tua bênção sobre eles, crendo que o Senhor está preparando a nossa juventude para viver tempos extraordinários contigo. Oramos ministrando a tua bênção em nome e para a glória de teu Filho Jesus, o nosso Senhor. Amém e graças a Deus.